Vamos direto ao ponto. Hoje, vamos olhar para o Bhagavad Gita de um jeito diferente. Pensem nele não como um texto religioso, mas como um manual técnico, um verdadeiro guia de engenharia da consciência. É exatamente isso que vamos decodificar juntos. Essa pergunta é o que norteia toda a nossa análise. Ela muda a lente através da qual enxergamos o texto. E com essa simples mudança, a gente percebe que não estamos diante de um livro de dogmas, mas de um manual de operações da própria realidade. E essa abordagem, sabe, ela transforma o Gita num convite à experimentação. A ideia aqui não é acreditar, é testar. O dogma sai de cena e o que entra é a experiência direta, a verificação por conta própria. E o nome disso, o coração dessa abordagem científica é Svanubhava. O texto não pede fé cega, de jeito nenhum. Ele entrega um protocolo para um experimento que acontece aí dentro. O laboratório, a sua própria consciência. O objetivo é claro, replicar os resultados e validar na prática, em primeira pessoa. Ok, mas para operar qualquer sistema, primeiro a gente precisa entender a arquitetura dele, certo? É aqui que entra um conceito fundamental. A ontologia atrai a sata. Se a gente ignorar essa estrutura, a chance de cometer erros de interpretação é de 100%. E aqui está a primeira grande peça dessa arquitetura, uma revelação e tanto. A realidade não é uma coisa só, não é plana. Ela opera ao mesmo tempo em 3 níveis completamente distintos, mas que coexistem. Vamos a eles. Primeiro, o nível pratibhasika. Essa é a realidade subjetiva, nossas percepções, nossas crenças, até nosso ceticismo. Depois vem o vyavahārika. Essa é a realidade empírica, o mundo físico, aquilo que a nossa ciência consegue medir. E por fim, no topo, temos o Paramartika, a realidade absoluta, o nível causal de onde absolutamente tudo emerge. E é aqui, justamente aqui, que mora o maior erro de todos. Tentar medir a realidade absoluta com as ferramentas da realidade empírica. É como tentar medir a temperatura com uma régua. A limitação não está no fenômeno, está no instrumento. O fato da gente não conseguir medir o causal não significa que ele não exista. Só mostra os limites do observador naquele momento. Beleza. Com essa arquitetura de 3 níveis bem definida, agora a gente pode mergulhar nas forças que operam dentro dela. Bem-vindos, então, à física da consciência. No topo de tudo, a gente tem a Paraprakriti. Pensem ela como a causa primária. É a consciência em seu estado puro, antes de qualquer manifestação, operando fora do tempo e do espaço. É o substrato de tudo que existe. Aqui, a consciência é a causa, e a matéria é só o efeito. E dessa própria kriti, dessa causa, emerge a Aparaprakriti, o domínio da manifestação. É o universo que a gente percebe, regido por leis de causa e efeito que a gente conhece. As leis da física são reais, claro, mas elas operam dentro de uma causalidade muito maior, a da própria consciência. Isso explica muita coisa. Aqueles fenômenos que a gente chama de supranormais ou poderes, eles não são milagres que quebram as leis da natureza. Pelo contrário, são a expressão natural da Paraprakriti, a manifestação de uma lei causal superior operando a partir de um nível mais fundamental. E o que molda toda essa experiência são os gunas. E atenção aqui, eles não são traços de personalidade, tá? São forças. Forças fundamentais, quase como as da física. Tamas é a força da inércia, da entropia. Rajas é a força do movimento, da agitação. E Sattva é a força da coerência, do equilíbrio. Dominar a consciência é, no fundo, dominar a interação entre essas 3 forças. Ok, a teoria está posta. Já passamos pela física. Agora vamos para a engenharia. Quais são as ferramentas que a gente usa para navegar e até para modelar a nossa própria consciência? A instrução principal do Gita é surpreendentemente simples. Observe a si mesmo. A metodologia é essa, uma autoobservação rigorosa, ativa, constante. O processo é direto. Parar de se identificar com o que é passageiro para se alinhar com o que é permanente. E a primeira grande ferramenta para isso é a Icha Shakti, a força da intenção pura. Não é o desejo do ego, é uma intenção clara, limpa, alinhada com a Paraprakriti. Quando isso acontece, a intenção se torna uma força causal que de fato molda a realidade. A segunda ferramenta é a Dhyana Shakti, a força da percepção direta. Isso aqui não é conhecimento acumulado lendo livros. É como um download direto da verdade.
É a capacidade de entender a realidade sem precisar do filtro dos sentidos ou do intelecto. E, finalmente, a terceira, Kriya Shakti, a força da manifestação não linear. O poder de trazer a intenção para a realidade, operando direto do nível causal. Agora, imaginem o seguinte, quando essas três Shaktis, intenção, percepção e manifestação se alinham, bom, o que a gente chama de milagre vira simplesmente a física da consciência operando em sua capacidade total. E o guru, qual o papel dele nisso tudo? Nessa ótica, a função é puramente técnica. Pensem no guru como um campo de coerência, um laser de consciência estabilizada. E por ressonância, esse campo altamente coerente ajuda a alinhar o campo do praticante, acelerando e muito o acesso a esses estados mais elevados. Certo. Agora vem a parte fascinante. Como a gente constrói a ponte entre esse framework milenar e a ciência moderna? Como traduzimos essa física da consciência em hipóteses que podem ser testadas em laboratório hoje? As hipóteses são super diretas e, mais importante, mensuráveis. A meditação profunda aumenta a coerência das ondas cerebrais. A retração dos sentidos diminui o ruído neural, a entropia no cérebro. A intenção pura altera marcadores fisiológicos de estresse. A ciência interna e a ciência externa não são inimigas, elas se confirmam. E para a gente fechar, fica uma provocação. Uma discordância sobre um fato invalida a realidade ou ela só revela o nível de percepção de quem está observando? A ausência de uma prova não anula o fenômeno, ela só mostra o limite do observador. A realidade, afinal, não pede a nossa permissão para existir. É a nossa percepção que precisa se expandir para alcançá-la.